nessa noite possamos suavemente adentrar o psiquismo de Jesus e experimentar a companhia do Mestre, o carinho e a energia daqueles que caminham com Ele na espiritualidade. O tema de hoje, escolhido com muito carinho, foi a prece do horto, e não ao acaso. Eu, antes de me tornar espírita, morei numa comunidade católica fervorosa, ao qual os meus avós que me criaram viviam a comunidade. E desde pequeno eu fui convidado a participar da malhação do Judas. E aquilo me deixava bastante desconfortável. E adolescência, infância, juventude, eis que bateu a minha porta do meu coração o Consolador prometido. E depois de uma viagem a Minas Gerais, sob orientação do Chico, a minha mãe viu que não tinha mais o que fazer e me levou para a sede, né? E essa passagem de Judas sempre tinha uma mácula no meu coração, e hoje eu dou graças pela doutrina que esclarece, vivifica e orienta. E a gente pode entender o que antes, com a cabeça mais infantil, com o psiquismo mais retrógrado, a gente não conseguia entender. E foi uma das vivências de Jesus que eu fui a dedo olhar, rever, estudar, para ter a compreensão do porquê daquilo tudo. E através da doutrina e das obras subsidiárias, Chico e esses que nos ajudam a navegar na ciência do Espiritismo, colaborando com o que Kardec trouxe, eu pude compreender em meu coração e tirar aquela mácula da infância, desse convite que os meus avós me faziam, mas por que duas pessoas com tanto amor, que me criaram também com educação, numa comunidade íntegra, me convidavam para bater, relembrando um ato tão antigo. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, é que o diálogo do Cristo é atemporal. O Cristo falou conosco quando encarnado e fala o que ele valeu, não desvalida o diálogo dele daquela época. Tudo o que ele falou ainda vale, e quando formos anjos, porque isso irá acontecer, nós ainda voltaremos aos diálogos desse ser crístico que nos governa, que nos ampara, e vamos aumentando o nosso entendimento. Para que a gente desconstrua esse pesar que tem a passagem da prece do horto, tão bem falada por Mateus e Lucas nos seus evangelhos, a gente tem que entender que não se trata de Judas e Jesus. Se trata de nós todos no mergulho da carne. Um espírito crístico não se ofende mais, então não houve traição de Jesus. Hoje é sabido que dentre muitos, o espírito que seria Judas se voluntariou a enfrentar esta tarefa amarga de trair publicamente o governador do planeta. E se Jesus age através da pedagogia do amor, com certeza, um diálogo amoroso e fraterno se deu pré-encarne entre esses dois espíritos. Porque o Mestre não deixaria de acolher quem iria passar por uma prova de fogo dessas antes que ele mergulhasse na vestimenta da carne. Então, sem dúvida nenhuma, Jesus botou aquele espírito no seu colo, preparou, conversou, mas mesmo assim, vendo a grandiosidade do Mestre e Judas ainda impregnado pela carne, pelos fluidos da encarnação, esse lastro que nos prende, nos limita, mergulha pós-traição nas zonas umbralinas psíquicas, né, do seu interior, porque era um espírito que precisava encarnar ainda. Então, meus irmãos, essa passagem da prece do horto fala principalmente de duas coisas: a prece e a reencarnação. Jesus nos alerta e orienta quando convida, porque ele convida a gente para vigiar e orar. É isso que ele fala aos seus apóstolos, né? Os 3 escolhidos que foram subir lá no Monte das Oliveiras. Então, o que ele convida? Ele diz: meus filhos, quando encarnados, estejam comigo, vigiando e orando,
porque vai ser inevitável que vós vos traireis. A gente pactua muita coisa e recebe validações de espíritos amigos para o reencarne. E a gente sempre pede muito mais do que consegue fazer, porque lá a nossa consciência é uma. Aqui, mergulhado na carne, as paixões falam alto e a gente se trai. Então não se trata de Judas e Jesus, se trata do nosso espírito se sabotando e se traindo quando vem para esta escola. Na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, a gente vai pegar uma frasezinha de Emmanuel que fala: raios, ondas, médiuns, mentes. E o que Jesus foi fazer lá no Monte das Oliveiras, né? Ou no Getsemane, que é o nome correto? Ele foi orar. E um espírito crístico encarnado se recolhia várias e várias vezes à oração, se interiorizava, buscava o diálogo com o Pai, mesmo sabendo, hoje, através da escala espírita, descrita na doutrina, que um espírito crístico está em comunhão perpétua com o Criador, né? Os dois estão ligados e ele não está mais sujeito ao erro. Mas por que ele, quando encarnado? Porque isto fortalece, isto sintoniza. Então, se a gente sabe, através de Kardec, que todos somos médiuns, em algum grau, essa introdução vale para cada um de nós. Raios, ondas, médiuns, mentes. Nós espíritas temos o hábito de iniciar e finalizar as atividades, aniversários e outras comemorações com prece. Eu não vou dizer que nós estamos errados, mas eu vou dizer que a gente ainda não entendeu o recado. Porque a prece, quando a gente faz o curso lá, ou passa, né, a estudar a prece, a eficácia da prece, a fisiologia da prece, a gente pergunta, né? E não foi diferente comigo quando aluno que ainda sou. O que é a prece? A prece é um diálogo, é um momento de contrição, de entrega. A prece, meus irmãos, é um estado de espírito. A prece não é um momento. A gente treina através desses momentos como um mantra. A gente começa repetindo um Pai Nosso, que é um modelo de prece, depois a gente vai estudando, desbloqueando a nossa memória e aprendendo a dialogar conosco mesmo, a nossa essência divina, com o Criador e os amigos espirituais. Então, quando a gente olha para Chico, Divaldo e tantos anônimos, muitos dentro da nossa família, às vezes uma vozinha, uma mãezinha que ninguém tira do eixo, que suportou às vezes um marido agressivo, alcoólatra, um filho drogado, e ela sempre naquela angelitude, naquele amor. Esses espíritos anônimos e os que a gente conhece já vivem em estado de prece. E a maior conquista que a gente pode ter é o uso total do nosso livre-arbítrio. Não permitir que o outro decida a minha ação física e mental. Por isso que Jesus nos convida, quando encarnados, sob a prova de fogo da carne, a estar com Ele, vigiando e orando, não só no momento, mas fazer da nossa vida uma prece, estar em comunhão com os bons espíritos. A gente está se aproximando do carnaval aí, e a gente vai ver que no livro Painéis da Obsessão, de Bezerra de Menezes, ele descreve vários casos de obsessão espiritual, de desencarnado para encarnado, né? Porque a gente sabe que existem outros tipos de obsessão. E a gente vai ver que quando a gente se trai, como Judas fez, pelo dinheiro, né? Pelos 11 dinheiros lá, e a gente cede a uma vibração espiritual inferior, aquele espírito que nos perseguia há séculos e às vezes nessa encarnação não tinha nos encontrado por causa da roupagem nova, de uma mudança de atitude, de uma família com educação diferente. Eu vou para um carnaval, eu adenso a minha vibração e ele me encontra. E ali se estabelece um vínculo psíquico que vai me desencaminhar para toda a minha reencarnação, a menos que eu volte atrás e comece a vibrar de maneira mais elevada.
Quando o mentor Emmanuel fala sobre isso, ele está falando sobre física, meus irmãos. Isso é a baixa vibração e isso é a alta frequência, a diferença do comprimento de onda. Quando eu faço uma prece, eu saio desse comprimento de onda vagaroso e vou para uma frequência maior, um comprimento de onda diferente. Então não é religião, não é doutrina espírita, é física. Por isso que funciona para qualquer ser da galáxia, não é nem do planeta Terra. Quando eu me elevo em prece, eu me diferencio vibratoriamente e o espírito não me enxerga mais. Prova viva disso é a visita da mãe do André Luiz ao umbral e ele não consegue enxergar a mãe. Por quê? Porque a vibração dele está em baixa frequência, ele está denso, ele não consegue vislumbrar. Quando Bezerra fala para nós que existem milhões de mãos amigas estendidas ao nosso alcance, ao alcance da nossa prece, ao alcance da nossa vibração psíquica. Por quê? Porque o alimento do espírito é o pensamento. Depois de Jesus, do Evangelho, o que mais estudamos quando desencarnados é o pensamento. Ele é o pão do espírito. Ele é a essência, é o que nos move, porque o espírito não consegue deixar de pensar. Então eu tenho que me educar. Se eu, um simples mortal, tenho que me educar, vamos lembrar de uma passagem do Divaldo, onde a Joana de Ângeles tira ele do corpo e o convida a um passeio na espiritualidade para ver uma cena que agora eu não me lembro, e chegando lá ela disse: Divaldo, nós temos que fazer silêncio. Eu disse: claro, Joana, né? Eu sou educado e tal. Quando chegou lá, ela disse: Divaldo, silêncio. Eu disse: mas eu não estou falando nada. Eu disse: você não está falando, mas a sua cabeça não para. Você está fazendo muito barulho psíquico. E a gente, se Divaldo leva um puxãozinho de orelha da Joana, quem dirá nós? Que precisamos educar, até para não passarmos vergonha lá na espiritualidade. Por quê? Porque os espíritos leem os nossos pensamentos. Aí veio o conselho da Joana também ao Divaldo no começo, dizendo: mas como é que eu faço para me educar minhas vontades e as minhas paixões? Eduque a sua mente de maneira que você possa falar a qualquer tempo aquilo que está se passando em sua cabeça. Se você não tiver vergonha disso, é sinal de que você começou a educar o seu pensamento, que é o que movimenta o espírito. Hoje já sabemos que, através de pesquisas científicas, de microscópios modernos, a gente sabe que a prece altera o funcionamento cerebral, muda as ondas de sinapse e tem dois grandes poderes curadores. Ela altera a regeneração celular, a proliferação de células boas ou células ruins, e ela aumenta a fagocitose. Então eu consigo, através do meu pensamento, assim como Jesus foi lá e regenerou, colou a orelha de novo do soldado, consertou o ranceniano ou o leproso, como se falava antigamente, né? Eu posso alterar, através do meu psiquismo, o meu perispírito, e o perispírito que está ligado célula a célula do meu corpo de carne, manda a mensagem e controla o crescimento celular de tumores e outros malefícios que nós buscamos por escolhas infelizes. Então, é o medicamento mais barato que temos e acessível, não pede plano de saúde nenhum. Outra coisa da prece, meus irmãos, a minha irmã está lá nos Estados Unidos. Estamos mergulhados no fluido cósmico universal, como peixes num grande oceano de amor criado pela divindade. Então, é plenamente possível e observável a eficácia da prece, que ela não vê distância. Eu consigo mentalmente me ligar. Tratamos espiritualmente pessoas que estão em qualquer lugar do globo terrestre ou desencarnadas. Então, a força que nós temos. Uma vez eu ouvi de um espírita mais antigo, quando eu estava começando, isso lá há 30 e poucos anos atrás.
Eu tinha medo, porque eu via desde pequeno. Ele disse: Augusto, você está encarnado, o seu fluido é animalizado. Você consegue dar um soco no espírito, se você quiser, jogar ele longe, porque você é mais denso que ele. Então nós temos forças que não imaginamos, e a prece é um grande promotor de possibilidades positivas para o nosso espírito enquanto encarnados, para superar o peso dessa vestimenta que nós precisamos e que serve de burilamento para o nosso espírito. Quando a gente lê a obra de Jesus Gonçalves, a vida dele, quando ele desencarna, é um detalhe que eu gosto de trazer nas palestras, o mentor dele pede para ele olhar onde ele tinha feridas, porque além da ranceníase, quando ele se entendeu como aquele guerreiro que estuprava, matava, ele pediu que queria quitar, ele queria pagar tudo. Então veio ainda um câncer de orofaringe. E o mentor dele pedindo para ele olhar o seu perispírito quando desencarnado, ele olhou e observou que o lugar que mais tinha luz eram os lugares das feridas, porque isto é ferramenta e a gente usa como arma, e apontada para a nossa própria cabeça. A gente tem esse histórico de transformar a pólvora, ao invés de uma coisa bonita, no fogo de artifício, ou seja o que for, para explodir uma pedra, para fazer um crescimento populacional, uma cidade, a gente usa para a arma. A enxada para a arma. E assim o avião para a guerra, o automóvel para a guerra. Então, a divindade nos permite desvelar coisas que são ferramentas para crescimento. E o nosso espírito infantil e egoísta usa como arma. Então vamos entender a prece como a grande ferramenta que vai tornar a nossa caminhada mais leve, as nossas escolhas mais felizes, porque quando eu me sintonizo com os amigos espirituais, eles vão me conduzindo a ideais amorosos, a conquistas e a escolhas benevolentes. E ao invés de ficar esperando dentro da casa espírita uma oportunidade de caridade, eu faço da minha vida uma prece e a espiritualidade vai colocando no meu caminho as oportunidades de caridade lá fora, que é o lugar mais difícil de se praticar. No livro Boa Nova, Humberto de Campos descreve de maneira belíssima a passagem do horto, aonde Jesus, já sabendo psiquicamente que iria vivenciar, que tinha acordado com o espírito de Judas, vai subir o monte convidando 3 dos seus. Ele não convidou todo mundo, e para mim, cada detalhezinho da vida do Cristo tem alguma coisa para falar para nós. Então, quando eu decido por uma caminhada consciente e lúcida, nem todo mundo vai me acompanhar. A minha vida social vai mudar. As possibilidades de namoro, de amizade, vão diminuindo, porque eu vou me tornando seletivo. Eu vou me afinizando com os espíritos que têm o mesmo ideal do que o meu. Por isso que Jesus não convidou todos. Porque os outros não mereciam, o mestre estava escolhendo? Não. É para ensinar que essa caminhada é seletiva. E o que acontece? Eles dormem. Mas será que é o sono físico? Não. Jesus estava falando para nós do sono da carne, do esquecimento parcial, porque não existe esquecimento total. As sementes e as nossas conquistas pretéritas nos acompanham, senão não existiria livre-arbítrio, né? Se a reencarnação fosse um esquecimento total, não valeria nada do passado. Então tudo isso fica conosco, e quando em desdobramento astral durante a noite, nós revisamos as lições e mergulhamos na carne de novo no outro dia para vivenciar e tentar se superar, porque o principal agente que se sabota durante a encarnação somos nós, é o auto-sabotamento. Da mesma maneira que o auto-perdão é o perdão mais difícil de se conquistar, eu imponho limites à minha capacidade de filho da divindade e limito o meu psiquismo, a força da minha mente. Hoje a gente já vê, eu conheço famílias, não só de espíritas, mas de outras religiões,
que mãe e filha se comunicam à distância mentalmente, e isso vai ser cada vez mais natural. Por quê? Porque o nosso corpo físico vai se tornar mais leve, menos denso no mundo regenerado. Mas para isso, a gente tem que exercitar, tem que treinar. Então, Humberto de Campos nos conta que Jesus sobe convidando os três e eles dormem, aludindo que Jesus nos permite vir para a escola física, mas nos alerta: venha vigiar e orar comigo. E não foi uma, não foram duas, mas 3 vezes eles dormiram enquanto deviam estar vigiando e orando com o Mestre. Isso quer dizer o quê? Não vai ser uma queda só que nós vamos ter. Mas assim como a Joana fala que dentro da mediunidade o médium vai cair, mas a diferença de médium para médium, ou de espírito encarnado para espírito encarnado, é o que eu farei da minha queda. Ou eu vou ficar estanque no degrau da culpa, que não me leva a lugar algum, me deprime, me faz estagnar, ou eu troco a culpa pela responsabilização e vou fazer diferente. Então vamos vacilar? Sim. Vamos vacilar algumas vezes, porque ainda temos paixões que nos gritam fortemente. Quero chegar ao final dessa encarnação sem tomar Coca-Cola. Já estou na metade aí, 43, né? Mas estou tentando, vamos diminuir, vamos passar para 0 e assim. Por quê, meus irmãos? O que o Haroldo fala do miudinho? Eu não vou ganhar uma grande missão, eu vou me vencendo aos poucos. Se eu não consigo ir para a academia, eu vou começar uma vez por semana a fazer uma caminhadinha e me vencer aos pouquinhos, para que eu conquiste coisas eternas. Não adianta conquistar e deixar. Que nem perdão. Eu te perdoo. Ou perdoa de coração, ou não perdoa. Espera para perdoar de verdade. E assim são as conquistas do Espírito. Nesse Getsemane, que é o lugar, ou Monte das Oliveiras, traduzido ao português, ele significa lagar de azeite ou lugar de prensa. Do que eles estavam falando? Será que o Monte das Oliveiras foi subido por Jesus para a prece aleatoriamente? Não, né, meus irmãos? Nada da vida do Mestre foi aleatório. Tudo foi muito bem programado. E Jesus estava falando o quê? Que a vida física é o lagar do Espírito. Aqui é a prensa. Emmanuel uma vez orientou o Chico: cana que não vai para a moenda não vira açúcar. Ela fica lá no pasto, plantada. E nós, se nós ficamos lá no mundo espiritual, a nossa evolução acontece, mas de maneira muito vagarosa, muito pequena, porque a nossa concepção do todo lá é diferente. Os meios que temos, nós não enxergamos com olhos, nós enxergamos com o espírito. Nós respiramos com o espírito inteiro. Então lá é diferente. Agora, aqui é o lugar onde nós, as olivas, somos prensados a dar o mais puro azeite. É a prova dos 9, né? É ver a essência daquilo que nós já conquistamos. Então, por isso que Jesus sobe lá naquele monte, já nos preparando para entender que seremos colocados à prova. Eu escutei essa semana no Instagram uma mensagem de um jovem dizendo que felicidade são os pequenos momentos entre as dificuldades. Eu achei perfeito, porque nós não viemos aqui para tomar sorvete, né? A felicidade não é deste mundo. Jesus já nos orientou, então a gente já está sabendo disso. Então não vamos criar expectativa de vivermos sorridentes. Mas o que a doutrina faz e o que a prece faz? Ela nos orienta para escolher sofrer ou não. Porque sofrer é uma escolha pessoal. Eu posso passar por aquilo incólume, vivenciando a minha cruz, o meu pedaço, ou eu vou passando, reclamando, remoendo, e vou tornando tudo mais arrastado, penoso. Então o sofrimento é opção.
Eu trabalho no hospital, eu trabalho dentro de uma UTI. E a gente vê cada espírito passando por dificuldades tremendas. A gente cuidou de um senhor que tinha o seu órgão genital, uma falha de nascença, um defeito congênito, e foi feita uma cirurgia quando jovenzinho, ligado junto com o ânus. Então ele fazia tudo lá por trás. Eu nunca vi uma pessoa mais doce na minha vida, com uma aura e uma companhia espiritual indizíveis. Aí eu pego um outro que tem uma coisa um pouquinho menos penosa e eu chamo ele, porque eu sou sincero, eu não consigo fingir sentimento. Eu sei o nome do paciente, eu chamo ele de capitão, porque é como ele quer, é do jeito dele. A doença não ensinou nada. E a gente tem a doença, lembrando lá do Jesus Gonçalves, para burilar o espírito. Se eu dependo do outro, é porque eu tenho que ser mais manso, mais doce, mais tolerante, mais paciente. E é essa lição que a doença vem passar, seja ela psíquica ou física. Então, meus irmãos, vamos começar a mudar o nosso padrão de pensamento, escolhendo com quem eu quero caminhar, escolhendo a música que eu escuto. A minha filha hoje tem 7 anos e meio. Ela tinha uns 3 anos, ela sempre falou muito bem o português, e ela chegou e me pediu para botar uma música em casa. Papai, eu quero ouvir do que de mim, do que de mim, do que de mim. Eu disse, meu Deus, que do que de mim? E foi, daqui a pouco eu disse, não, é aquela música que fala, gosto mais de você do que de mim. Aí eu botei, porque eu só tinha ouvido o refrão, eu botei a música, daí eu entendi, e eu sou chato com educação de crianças, porque eles são a regeneração do planeta, né? Eu não sei se eu vou chegar a pegar, mas eu cuido muito disso. Aí eu disse, chamei, na época, minha atual esposa, né? Agora ex-esposa, eu disse, Ana, já ouviu essa música que a professora está botando? Gosto mais de você do que de mim. A música descreve uma jovem que deixa o namorado fazer o que quiser com ela, do corpo, do psiquismo, porque ela gosta mais dele do que dela mesma. Isso eu vou falar para a professora. Aí fui lá conversar. Por quê? Porque música é mantra. Quando eu entro na vibração da música, eu estou vivendo aquilo. Mentalmente, psiquicamente. Então, quando eu vou para o carnaval, eu estou aderindo àquilo. Quem inventou a música, criou, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, não é espírita, né? Porque atrás do trio elétrico vai até quem já morreu. Então, meus irmãos, vamos nos atentar. Eu vi um retrato de um baile de carnaval, fizeram uma montagem com espíritos, como eram sempre, ele até brincou comigo, meu amigo Augusto, é sempre trisal, porque tem sempre um espírito ali junto, não está só o casal. Então a gente serve de canudinho para muita coisa. E isso o que é? Padrão vibratório. Então a música determina muita coisa. Se eu inundo o ambiente, está lá o doutor Masaru Emoto para provar isso com figuras. Eu pego a água, que é o fluido mais manipulável da Terra, e submeto a água sob vibrações. Discurso de Adolf Hitler, Ave Maria de Schubert e assim outras coisas. Eu congelo, lamino e olho no microscópio. Os cristais de gelo denunciam o padrão vibratório de cada coisa ao qual a água foi submetida. E o que nós somos, enquanto encarnados? Água. E o que o Espírito é? Vibração. Então, meus irmãos, a primeira escola tem que ser a do pensamento. Dica de leitura: Trilogia do Miramês, Horizontes da Vida, da Fala e da Mente. São 3 livros fantásticos para a gente se educar, para a gente vestir uma proteção e aprender a escolher os pensamentos. Vamos à frente, porque eu não sou palestrante, eu sou falador, né? Não vamos demorar muito. Então, meus irmãos, Jesus está conosco porque Ele convidou os seus discípulos a vigiar e orar. Então, ninguém está sozinho. Jesus, desde que eu decida estar na vibração dEle, buscando-o através da oração e da vigília das minhas atitudes, não é vigiar a vida do outro, né? Tem gente que confunde isso.
Então vamos orar e nos vigiar os pensamentos, principalmente aquilo que eu penso quando eu estou sozinho e em silêncio, sem ninguém. Isso vai denunciar o lugar para onde eu vou do outro lado. O Haroldo diz que tem o bairro do fofoqueiro, de quem gosta de bebida, de quem gosta de jogo. Então, eu já sei onde eu vou. A gente já sabe. Então, não adianta chegar e dizer, mas como? Não. É só prestar atenção naquilo que eu penso quando eu estou sozinho. É para lá que eu vou. Porque é o bairro psíquico. Não é um local de espiritualidade. Os espíritos se juntam, mas por causa do psiquismo, não pelo endereço físico, né, ou espacial. Meus irmãos, exercitemos a prece como forma de medicamento, como forma de caridade. Vamos desconstruir e pensar em Judas como a maior ferramenta de ensinamento para o que iríamos passar na vida enquanto encarnados. Então agradeçamos. E mesmo assim ele precisou vir como Joana d'Arc, obstinado em fazer algo pelo Mestre, né? Porque ele, mesmo tendo sido voluntário, Jesus tendo conversado com ele, não foi fácil atravessar aquilo tudo. Então, como Joana d'Arc, ele se doa, ele martiriza o seu corpo e a partir daquele momento, ele está aqui, consigo mesmo, com a sua consciência. Porque o que Jesus fez quando desencarnou? Primeira coisa, mansão dos mortos, visitar Judas. O que Maria fez quando desencarnou? Foi ver Jesus? Não. Desceu para visitar Judas. E ela conseguiu tirar. Ele não conseguiu tirar. Por quê? Porque amor de mãe. Uma mãe pode não ter a vibração crística, mas o amor dela, como Chico já dizia, arrebenta as portas do céu e eu ouso falar, apaga o fogo do inferno. O seu inferno interior. Amor de mãe é orvalho que nos alimenta. Então Maria vai lá, recolhe Judas e diz, meu filho, acabou, chega, vamos comigo. Então o primeiro ato desse Espírito que poderia subir nos altiplanos celestes é o que? A entrega. E com isso, com o que eu quero finalizar o nosso diálogo da noite de hoje? Todos os grandes servidores do Cristo falam uma frase, podem falar de maneira diferente, mas falam, e que a gente comece a pensar e a vibrar assim: Senhor, seja feita a vossa vontade. Que com a prece eu possa caminhar aonde quer que tu me direciones, porque se tu governas o meu caminho, você vai me fazer caminhar no lugar onde eu cresça, na família, no trabalho, na casa espírita, e jornadear dentro de mim. Então, meus irmãos, aceitemos as nossas provas, porque elas são o trampolim para a nossa evolução, para a nossa autossuperação, e façamos da prece o nosso medicamento, a nossa ferramenta e a nossa arma, sim, contra nós mesmos, e não contra o outro. Que a gente faça do nosso coração o berço da prece, que a gente possa entoar esses cânticos de caridade, de respeito, aceitando aquilo que vier em nosso caminho, mas que acima de tudo a gente possa estar sempre com o coração e a mente no Cristo, porque Ele esteve sempre e estará de mãos conosco em nossa caminhada. Boa noite a todos.